tudo. O touro! Touro! O touro! 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 Seu! Touro! Seu! Touro! Aproveita e morre contra o morto! Morre, és morro! Estou morto! Estou morto! Sabes? És um porco! É difícil de saber quando é que começou o Teatro de Dom Roberto. Não é? Basicamente tudo finais do século XVII, princípio do século XVIII, onde começam a aparecer as grandes referências do teatro popular das marionetas de luva. Permanece mais ou menos inalterável durante estes séculos todos até ao século XX, onde começamos a ter bastantes registros. Quando chegamos ali à altura dos anos 50, 60, 70, é o grande boom de tentar recuperar esta tradição. Falamos do mestre António Dias, que se torna o grande ícone do Teatro de Dom Roberto, principalmente por estar em Lisboa, mas também o filme do Ernesto de Sousa, o filme que se chama precisamente Dom Roberto, que lhe dá uma projeção que nunca mais desaparece da história do teatro popular de bonecos português. O João Paulo Seara Cardoso foi o que o foi encontrar com a idade certa, digamos assim, e infelizmente o João Paulo agarrou e continuou a prevalecer o Teatro de Dom Roberto vivo. Porque ele acaba por transformar o teatro popular condicional aos tempos modernos. A tradição começou mais ou menos nos meados de 1950, onde era o ex-sogro do meu pai, que era o Manuel do Rosado. Depois o meu pai começou a trabalhar por conta própria em 1967 até 1991, o ano da sua morte. Talvez também por homenagem dele, e continuei eu a trabalhar com os bonecos, e nessa forma faço uma coisa que eu gosto, e a memória dele acho que está representada não só em mim, mas também em cada boneco que eu utilizo, em cada expressão. Eu ia para as férias com o meu pai, se tivesse sol, se tivesse chuva, se tivesse frio, nós à noite deitávamos a gurita no chão e dormíamos lá 6 pessoas lá dentro, num espaço muito curto. Passávamos frio, muitas vezes fome, porque naquela altura, e nesta altura também, como eu às vezes faço, vive-se à moeda. E quando não tinham dinheiro para comer ou dormir, se estavam em torneio ou assim, eles, se viam um polícia a passar, a primeira coisa que eles faziam era interromper a história, seja que história for, e levantavam o polícia e começavam a bater no polícia até mais não, sempre e a gozar com o polícia, a chamar-lhe nomes e tudo, na tentativa de serem presos, porque quando eram presos tinham direito de borla a uma cama, a um teto e uma refeição. O que é que aconteceu? Fizeram isto tanta vez, isto tornou-se prática comum, que os chefes da guarda, na altura, o que faziam era, muitas vezes deixavam-nos apresentar o espetáculo, mas pediam-lhe o boneco da polícia e era guardado na secretária do chefe da polícia, né? E quando ele saísse da localidade, era ele entregue outra vez, só para ele não bater no polícia. Ora, temos aqui o dragão, que é um comedor de homens, e o Dom Roberto, que é um tipo simpático, que resolve as coisas à maneira dele, não é? E que tem um instrumento fundamental, que ele dialoga muito com os outros personagens, que é uma contracena horrível. Pau, pau, pau. Faz muito barulho. Aproveitando a cana que está rachada, precisamente para fazer essa amplificação, eu aproveito para morder a cana, ele ficar sem o instrumento de diálogo com o dragão, e depois
o dragão vai conseguir ainda mordiscar o Roberto. O Roberto, a certa altura, pretende fazer amizade com o dragão e vai-lhe oferecer uma flor, que é uma coisa surpreendente. Porque o dragão, que é muito mau e comedor de homens, não resiste a uma bela flor. Eu vou comer o Roberto! Vai comer o Guima! Toma! Lagartixa! Eu sou de lagartixa! Ô, Dragão! Como eu quero ser o seu amigo, vou-lhe oferecer uma coisa. Adoro presentes, como a ele e ao presente. Uma flor. É para tu cheirares bem da boca, pá. Abre a boca. Isso, bem. Ó, Dragão. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Dragão. Tu não consegues fechar a boca. Come lá. Come lá. Dragão, tu queres fechar a boca? Então espera aí só um bocadinho. Só um bocadinho. Ele é tão bom rapazito, não é? É tão bom rapazito, coitadinho. Ui. Oh, eu fechar a boca. Toma! Yeah! Eu não sou muito adepto ao diálogo, sou mais à pancada. Tanto que meus bonecos são maiores e estão todos partidos. Servimos aqui das cacetadas, porque eu acho que é a cacetada que... E é o som da cacetada que chama mais, porque se eu dizer que todas as semanas tenho que pintar os meus bonecos, todas as semanas tenho que comprar uma fregeira nova porque acabo por partir as frigeiras. Viram o rapaz por aí? Onde é que ele está? Hã? Onde é que o rapaz está? Vocês viram por aí? Atrás de mim ou onde? Não está não. Vocês estão a brincar comigo. Onde é que está o rapaz? Rapaz! Atrás ou onde? Que eu não vejo. Hã? Onde é que está o rapaz que eu não vejo? Aqui, pá, oi! A paulada é uma coisa que caracteriza os próprios Robertos. Resolve-se tudo à pancada. Tem um bocadinho a ver com a tradição, eventualmente de onde vem esta história dos Robertos em Portugal, do polichinelo, da tradição italiana, da comédia dell'arte, que normalmente os arruaceiros, como não eram pessoas com um sentido de oralidade muito fina, resolviam a coisa à pancada, mas resolviam para o lado deles. Obrigado! Não tem tempo, toma! Palminhas! Eu consegui matar o gigante! E finalmente vou salvar a princesa! Na primeira sessão pública foi assim para 700 miúdos. E de repente passa assim uma senhora, vem bater assim na barraca e diz assim, uma professora: olha, isto é aquela coisa, a história dos Robertos que batem com o pau? E eu, pensei que se soubesse. E ela, pois, mas isto você não pode fazer, porque isso é antipedagógico. E aquilo ficou-me a remoer, a consciência, não do artista, mas da pessoa, porque, pronto. E de repente, na primeira paulada que o Roberto aquilo vai, que dá ao barbeiro, aquilo até me doeu. E o barbeiro, pum! E o Roberto, assim, numa forma de consciência, diz: coitadinho, está a dormir. E as 700 crianças dizem assim: está nada, está morto, dá-lhe com o pau. A partir daí eu fez-se luz e pensei: mas claro, é isto mesmo. Pronto, e aquilo seguiu.
Qualquer manipulador de Robertos sabe que nunca, não se pode calar. Tem que estar permanentemente a fazer sons, seja o que for, mas tem que estar permanentemente para chamar o público. Porque este espetáculo é um espetáculo de rua, é um espetáculo em que as pessoas passam. É um espetáculo de rua, das praças, das praias, mas é do exterior. E por isso tem que ser assim, tem que ser com muito barulho. E pronto. E a palheta também tem essa função de ampliar a capacidade sonora do manipulador. Este é o nastro que passa aqui. Se ele estiver pouco tensionado, nós tensionamos mais, ele solta da chapa. Vamos afinando como se fosse uma palheta de um clarinete ou qualquer coisa assim. Está afinada, temos o nastro no sítio e vamos colocar o fio aqui em redor, que é para, a meio das vocalizações, não sair o nastro. Colamos o fio assim, sem nós. Esta é mais aguda. É diferente desta. Esta tem mais a ver comigo, é mais grave, tem mais a ver com a minha voz. Por isso isto é a palheta, é a sonoridade da palheta. Se repararem, o R do Roberto é o mais forte. Há uma outra palavra menos própria, mas eu vou dizer. E a minha palheta não era feita de alumínio. A minha palheta era feita de chapa das latas de salsicha. E estava a trabalhar, e como estes espetáculos de feira têm que ser seguidos, a fita NAS começa a ficar mole e escorregadia. E eu estava, na altura do boi, estava, é touro, é touro. E quando disse, é touro, nós temos de estar assim, não é? É touro, a palheta engolia a palheta. Qualquer bonecreiro fazia 3, 4 peças, não faria mais do que isso, que era o Castelo dos Fantasmas, a Rosa dos Três Namorados, a Tourada e o Barbeiro. Não fariam mais do que isso. Depois havia um ou outro bonecreiro, como sabemos através da documentação deixada do Henrique Delgado, que faziam outras peças, portanto, de caráter pessoal, mas que se não tornaram clássicos, uma vez que não se repetiram por outros colegas. É porra! O que essa caboeja boa! Eu vou-te salvar! Cuidado! Porque tem fantasmas! E pensa, parece um fantasma! Pumba, pumba, pumba! Pumba, 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 pumba! Pumba, 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 pumba! Quem foi? Até onde? Atrás de mim! Não tem nada! Onde é que eu fui? Em relação ao barbeiro, como estava a contar, pronto, é um rapaz que arranja uma namorada, no caso é a Rosa, e resolve casar. Para estar apresentável no dia do casamento, ele resolve ir ao barbeiro. Então, vamos a ser baby! Deste lado! E do outro lado! E deste lado!
eram amigos, eram conhecidos, naquele tempo toda a gente se conhecia, devia levar um preço especial ou então nem levar coisa nenhuma, que era uma oferta de casamento. Mas não, faz exatamente o contrário. E a partir daqui vão surgir confusões e as lutas características do teatro não Roberto entre o barbeiro e o Roberto, em que o Roberto finalmente acaba por matar o barbeiro. O barbeiro acaba por matar o cliente e não o contrário, conforme se vê por aí. É completamente ao contrário, sem nexo nenhum. Estava eu a falar com o Vítor é um bonequeiro daqueles de tradição, e eu perguntava-lhe a ele, e tal, então, como é que é o teu Roberto e tal? E ele, o Roberto, o barbeiro. E eu, espera aí, não, o Roberto, o teu herói, não, é o barbeiro. E eu, o barbeiro? Não pode ser. E o Santa Bárbara, ele diz, não pá, mas o meu pai fazia isto e queimado, o barbeiro é que mata toda a gente. E ele, Não, pá, tu estás a enganar. Olha que nós todos fazemos o herói, não é o barbeiro. O herói é o fulano que mata o barbeiro, inclusive. E tudo. Se o Dom Roberto vai casar e não tem dinheiro para pagar, quem vai acabar por dar porrada neles todos é o barbeiro. Porque existe uma viúva que era aqui a casar. Para isso não tem lógica, não é? Não pode ser a viúva do barbeiro. É um elemento e é um testemunho vivo que nos vem nos mostrar que, de facto, não há a fórmula. Existem várias formas de fazer. E todas elas são válidas dentro de uma determinada matriz, e isso é importante nós decidirmos, ou pelo menos avaliarmos, ou validarmos pelo menos essa matriz, mas não há forma, e essa é a nossa riqueza. A Tourada foi a segunda peça que eu recuperei. Criei esta personagem, que é o toureiro, não é? A particularidade deste touro também, que eu quis introduzir, é ele fazer xixi para o público. Apareceu esta marioneta que no fundo é única porque são três, no fundo, na mesma mão, não é? E esta tem a particularidade de procurar e de conseguir esticar a cabeça e procurar onde é que está o touro, porque o touro esconde-se, então eles andam sempre, onde é que está o touro? E as crianças adoram. Eu assim que levanto o pescoço e abano a cabeça com o chapéuzinho, o pessoal adora. Eu aprendi que os Robertos eram bonecos muito com vestimentas muito pobres, não tinham que ser muito ricas, mas também nós vimos a descobrir recentemente que isso também não era verdade. Nós descobrimos, sempre aprendi, os Robertos têm que ter a cor rosácea porque vem dos bonecos lá de Barcelos, eventualmente, mas também não tem que ser verdade. As mãozinhas têm que ser vermelhas, porque senão não são Robertos, são considerados outra coisa. Também não sei se isso pode ser verdade.
em 85, 86, ainda se vivia, ainda era muito forte a imagem política, a passagem que tinha acontecido do 25 de Abril, e a Maria Liberdade é um bocado, é o meu registro, é a minha maneira de ver do 25 de Abril. Por isso, há um personagem que simboliza o antes do 25 de Abril e que tem aprisionado a Maria Liberdade. E depois existe o Roberto, que simboliza o lutador pela liberdade, e ele vai se confrontando com os vários poderes do antes do 25 de Abril. Uma inovação nas barracas é estes dois, os olhinhos que estão aqui, estes dois buraquinhos, porque está à altura dos meus olhos, consigo perfeitamente ver o público e ver as reações que eles estão a ter. Quem utiliza muito isto são os italianos, no Polichinelo. Há meia dúzia de pequenas piadas, pequenas rotinas, que continuam a funcionar ao fim de 100 ou 200 anos, pelo menos aos registros. Nós lembramos do nosso avô, do nosso bisavô, que o nosso avô contava. Mas eu lembro-me daquela que tinha muita piada. Ainda hoje a fazemos, não é? A história dele estar atrás, não estar, que onde é que ele está, onde ele não está. Isso continua a ter muita piada. Isso é muito utilizado já há muito tempo, nos desenhos animados, isso, no cinema, isso sempre foi. Isso é roubado, obviamente, do teatro de rua de bonecos. Depois há a evolução. Todos nós acabamos por evoluir, porque o público também se modifica, não é? Aquele truque que eu estava a falar do carro, que o pessoal faz com o touro, e que aqui surgiu com o burro que não queria ir e era a solução para ir embora. O truque é o mesmo, é um truque clássico, mas neste caso porque eu tinha metido o burro teimoso. Eu posso fazer tudo, pouco peludo. Apesar de ter uma mesma estrutura, é curioso a diversidade e a abordagem que, não descaracterizando, não desvirtuando a tradição, mas de facto ter abordagens, não diria dramatúrgicas, mas rítmicas e de manipulação diferentes, e obviamente de texto também, não é? Eu acho que a matriz seria a palheta, seria a paulada, o jogo da paulada, e este jogo do brincar, do surpreender com coisas sérias. Conseguimos em 4, 5 anos, de 2 marionetistas ou 3 marionetistas, passou a ser 8, 9, 10, 11. Alguns ainda andam escondidos, acho eu, espero. Mas estou com muita curiosidade para ver daqui a 50, 60, 70 anos o que é que esta geração nos pode oferecer às gerações futuras. A mala tem um preceito, que é: pomos o diabo aqui ao canto para não estragar os cornos. A seguir ao diabo, pomos o padre para que o diabo não se chateie com a morte, nem a morte com ele. Fica a igreja no meio. Depois pomos o barbeiro aqui, separado com o polícia, porque o Roberto não queria pagar há pouco, não é? Portanto, eles na mala não se vão chatear, porque estão separados por as duas autoridades. Depois pomos aqui o forcado, que é amigo do outro forcado,
e o toureiro, que fica aqui ao lado dos forcados, mas fica ao pé do touro, para eles também não se chatearem. E por último, pomos o caixão, porque se algum deles chatear, vai aqui parar.